A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar de uma fé não duvidando. Infelizmente, o nosso ato de duvidar, ele é um grande atrapalho e ele compromete muitas realizações de Deus em favor da nossa vida. Então nós precisamos falar desse assunto. Vamos à nossa primeira leitura. Romanos 4:20, a respeito da promessa que Abraão recebeu, vai dizer assim: E Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Outro texto, Tiago, no capítulo 1, vai falar a respeito de como pedir para receber mais sabedoria. E o texto bíblico vai dizer exatamente assim: Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Vamos analisar esses dois textos. Esses dois textos, eles têm o mesmo princípio em comum. Então, o mesmo princípio em comum, que é o princípio de não duvidar. Abraão recebeu uma promessa que a princípio era totalmente impossível, né? Ele era avançado de idade, a sua esposa também era avançada de idade e, além disso, também era estéril. Então, todo o cenário era um cenário impossível. Mas a Bíblia, a respeito de Abraão, vai dizer que ele não duvidou da promessa. Nós sabemos que Deus cumpriu, realizou as promessas de Deus sobre a vida dele, mas ele carregou esse princípio, ele não duvidou. Também em Tiago, a gente está falando de outro assunto, né? Tiago ali ele está nos explicando a respeito de como pedir, né? Para se obter sabedoria. Mas o princípio é o mesmo. E esse é um princípio válido para todas as necessidades da nossa vida e para todas as necessidades da fé em Cristo. É o princípio de não duvidar. Tiago ali vai dizer, no capítulo 1, que peça com fé sem duvidar. É o mesmo princípio. Nós não podemos duvidar. Se nós desejamos alcançar realizações, obras de Deus, realizações, obras, milagres, conquistas, o sobrenatural, enfim, tantas coisas que nós dependemos de Deus, que nós precisamos de Deus, que nós estamos na dependência, nós só vamos alcançar isso se nós praticarmos a mesma verdade, se nós praticarmos o mesmo princípio de não duvidar. Nós não podemos nos aproximar de Deus duvidando. Nós vemos através da Bíblia que homens e mulheres que alcançaram grandes realizações da parte de Deus, todos tinham o mesmo princípio em comum, era um cenário impossível. Podemos lembrar de Maria, mãe do Senhor Jesus, que aceitou a revelação do anjo, dizendo, inclusive, cumpra-se em mim as tuas palavras. Ou seja, ela não duvidou. Maria disse, cumpra-se em mim as tuas palavras. Repito, Maria não duvidou. Mas Maria era virgem, ela não tinha relações sexuais com homem. Então, como que ela podia gerar se ela era virgem? O que iria nascer dela ia ser gerado do Espírito Santo. Mas isso era algo totalmente impossível para a compreensão dela e para a capacidade dela. Como que ela vai gerar um filho sem o contato físico? Né? É uma obra de Deus, uma realização de algo impossível. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Nós vemos na Bíblia também mulheres que receberam promessa, sendo que elas eram estéril. Nós podemos lembrar, estéril quer dizer que não podem gerar. Ana, a mãe de Samuel, era estéril. Sara, mulher de Abraão, também era estéril. Elas não podiam gerar. Mesmo assim, Deus realizou o impossível sobre a vida delas. Muitas vezes, o milagre, a realização, as obras de Deus acontecem também quando parece que é o fim. Moisés, quando foi pressionado por Faraó e estava na beira do mar e parecia que era o fim, porque vinha Faraó muito poderoso, com muitos cavalos, carros de guerra, homens de guerra, nós vimos ali que Deus abriu o mar e mostrou
abriu um novo caminho para Moisés, quando parecia que era o fim e que era impossível. Pedro também, quando estava na cadeia, prestes ao seu julgamento, a sua condenação, certamente a sua morte, Pedro então recebeu a visita do anjo e foi liberto exatamente quando parecia que era o fim. Às vezes parece que é impossível. Então, isso é uma obra de Deus. Deus trabalha muito quando é algo impossível. Ou às vezes parece que é o fim, que não tem solução. Então essa é outra obra para Deus. Porque Deus é alguém que intervém nas nossas vidas quando parece que é o fim. A respeito do poder de Deus, muitos são os versículos que mostram a mesma verdade. Repito, muitos são os versículos que mostram a mesma verdade, dizendo tudo é possível ao que crê, que todas as coisas são possíveis a Deus. Outras passagens dizem não temas, crê somente. Outras passagens repetem dizendo que para Deus nada é impossível, que tudo é possível àquele que crê. A Bíblia repete isso inúmeras vezes. A gente precisa aprender isso, que para Deus nada é impossível, ainda que para nós seja totalmente impossível, mas para Deus é algo totalmente possível, que Deus pode fazer, que Deus pode realizar, ainda que para nós não seja, para Deus é. Isso nos basta, e isso é suficiente para nós. Confiar em Deus. Eu gosto muito de uma passagem de Romanos 4 e ela é importante para o conteúdo de hoje, que fala o seguinte, o texto bíblico, a respeito também de Abraão. Abraão, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Esse texto, na versão Almeida, ele é um pouco difícil de entender, que Abraão creu contra a esperança. Então, em outra tradução, fica mais fácil de você entender. Outra tradução vai dizer, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão creu. Então, a nossa fé deve ser dessa forma, ela não pode duvidar. Muitas vezes, nós não temos motivo nenhum para ter essa confiança e essa segurança, porque não há sinais, que nos deem segurança e esperança. Mas nós cremos de todo o coração, sem duvidar. Esse é o comportamento que Deus espera de nós. Vamos repetir então os 3 pontos principais desse vídeo. Esse vídeo fala principalmente de uma fé sem duvidar. Nós não podemos duvidar. Então, segundo a palavra de Deus que nós vimos no começo desse vídeo, a palavra de Deus nos mostrou, através dos versículos, que a nossa fé deve ser sem duvidar. Então, nós devemos crer de todo o coração, baseado então no poder de Deus, que para Deus tudo é possível. Mesmo que o cenário seja totalmente impossível, nós devemos caminhar com fé, tendo essa ousadia e segurança no poder de Deus. Então, repetimos, uma fé sem duvidar. Até o próximo vídeo, graça e paz do Senhor Jesus. Se esse vídeo te edificou, se esse vídeo te ajudou, também compartilhe e envie para mais pessoas, para que todos nós possamos ser transformados no nome do Senhor Jesus. Graça e paz.